Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai resolver um problema que envolve função quadrática, que tem sido o tema das nossas últimas aulas. Bom, vamos começar então, lendo o nosso enunciado. Dois comerciantes vendem certo tecido. O segundo vendeu 3 metros a mais do que o primeiro. No fim do dia, os dois receberam juntos o total de R$ 35 pela venda daquele tecido. Bem, o primeiro diz: se eu tivesse vendido a meu preço a quantidade que você vendeu, teria apurado R$ 24. E o segundo responde: e eu teria recebido R$ 12,50 pelo tecido que você vendeu. Quantos metros cada um vendeu e a que preço? Bom, então eu sugiro que você pause esse vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, você retoma o vídeo para ver a nossa solução. Bem, então, em primeiro lugar, vamos definir algumas coisas. Primeiro, vamos chamar de X a metragem que o primeiro vendeu, de Y a metragem que o segundo vendeu, A, o preço que o primeiro vendeu, a sua metragem, e B, o preço que o segundo vendeu, a sua respectiva metragem. Bom, o problema fala que o segundo vendeu 3 metros a mais que o primeiro. Então, para começo de conversa, nós temos que Y, então, é igual a x mais 3, né, para começar. Depois o problema falou que os dois juntos arrecadaram R$ 35. Então, nós temos que A vezes x mais B vezes y é igual a R$ 35. Bem, aí depois o problema fala, diz que o primeiro disse para o segundo: se eu tivesse vendido a meu preço a quantidade que você vendeu, eu teria arrecadado R$ 24. Então, o preço dele é A. A quantidade do segundo é Y. Então, dessa forma ele arrecadou R$ 24. E o segundo respondeu que, contrapartida, se ele tivesse vendido a quantidade que ele vendeu, ou seja, ao preço dele, que ele teria arrecadado R$ 12,50. Então, resumindo, essas são as informações dadas no problema. Então, agora a gente tem que melhorar, mexer com isso aqui, né? Então, em primeiro lugar, onde tem y, vamos substituir por x mais 3. Então, aqui na primeira equação, a gente vai ter A vezes x mais B vezes x mais 3 igual a 35, para começo de conversa. Aqui também, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter que A vezes x mais 3 é igual a 24. Perfeito? Bom, um segundo passo que a gente vai fazer, né, como essa equação, né, ela está em função agora de A, x e B, e eu tenho como escrever o A em função de x e o B também em função de x, então o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte: eu vou isolar esse A. Então, esse A vai ficar 24 sobre x mais 3. E, analogamente, eu vou ter o quê? Vou ter que o B, ele é, então, 12,50 sobre x. Certo? Bom, então eu tenho A em função de x e eu tenho o B em função de x. Então, agora o passo vai ser qual? Pegar esses dois caras e substituir na primeira equação. Então, substituindo, a gente vai ter a seguinte situação. Então, dessa forma, isso aqui então vai ficar A. Não, não, eu estou substituindo. Vai ficar então 24 sobre x mais 3 vezes x mais o B, que é 12,5 sobre x, tudo isso vezes
x mais 3. E isso aqui está sendo igual a 35. Então, ao fazer as devidas substituições, o que a gente obteve foi uma equação toda, né, na incógnita x, na variável x. Então, agora nosso objetivo é resolver essa equação. Bom, então, se eu multiplicar, né, dos dois lados por x vezes x mais 3, eu elimino esses denominadores. Então, multiplicando por x vezes x mais 3, isso aqui então vai ficar 24 x vezes x, uma vez que o x mais 3 vai cancelar com o x mais 3, mais o quê? Mais 12,5 x mais 3 vezes x mais 3. Mais uma vez, porque esse x vai simplificar com esse x. E do lado direito, vamos ficar, então, com 35x vezes x mais 3. Então, eliminamos os denominadores. Bem, agora, né, nós temos o quê? Nós temos o seguinte, que vai ficar 24x ao quadrado, mais, aí repare que x mais 3 vezes x mais 3 é x mais 3 ao quadrado, né? E aí, x mais 3 ao quadrado é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ficou x ao quadrado mais 6x mais 9. E essa expressão a gente vai multiplicar por 12,5. Ficando dessa forma, então, com 12,5 x ao quadrado, mais 12,5 vezes 6 vai ficar 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3 dá 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Então, vai ficar 75x. E, por fim, eu vou ter 12,5 vezes 9. Isso vai nos dar o quê? 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 2, 18. 18 com 4, 22, vai 2. 9 vezes 1, 9, com 2, 11. Então, ficamos com 112,5. E do outro lado, aplicando aqui a propriedade distributiva, isso aqui então vai nos dar o quê? 35x ao quadrado mais 105x. Bem, então, do lado esquerdo nós temos 24x ao quadrado mais 12,5x ao quadrado, vai ficar 36,5x ao quadrado. Mais 75x que está sozinho, mais 112,5 também está sozinho. Então, tudo isso igual a 35x ao quadrado mais 105x. Bem, 36,5 menos 35 dá 1,5. Então, isso aqui ficou 1,5x ao quadrado. 75x menos 105x vai ficar menos 30x. Tudo isso mais o quê? Tudo isso mais 112,5 igual a zero. Então, repare que nós caímos aqui numa equação de segundo grau. Então, o nosso objetivo agora é exatamente resolver essa equação. Bom, mas a gente pode tentar, como a gente tem aqui esses números na forma decimal, a gente pode tentar melhorar isso aqui. Bom, primeiro eu vou dividir todos esses caras por 5. Então, aqui vai ficar 0,3, aqui vai ficar menos 6, e aqui vai ficar 2, sobra 1, 2, 22,5. Correto? E aí, multiplicando todo mundo por 10, isso aqui então fica. Se bem que a gente pode dividir também por 3, né? Bom, mas multiplica todo mundo por 10 primeiro. Isso aqui vai ficar 3x ao quadrado
menos 60x mais 225, tudo isso igual a 0. E aí, finalmente, dividindo todo mundo por 3, isso aqui então fica x ao quadrado menos 20x mais 75 igual a 0. Então, o nosso objetivo agora, né, acho que agora está mais aceitável, a gente vai resolver agora essa equação de segundo grau. Bem, então, calculando o delta, vamos ficar com menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 75. Então, isso aqui vai me dar 400 menos 300, que é igual a 100. Bom, sendo assim, o x então ele é menos 20, mais ou menos a raiz de 100 sobre 2 vezes 1. Então, isso aqui ficou 20, mais ou menos 10 sobre 2. Logo, é 10 mais ou menos 5. Então, a gente encontrou dois valores possíveis para x. Um é x igual a 15, o outro é x igual a 5. Então, bem, nós definimos o x como sendo o quê? Como sendo a metragem que o primeiro vendeu. Então, se considerando x igual a 15, vamos encontrar agora os outros valores, né? Primeiro, o y, como ele vendeu, né, 3 metros a mais, então ele vendeu 18 metros. Aqui considerando também em metros. Certo? O primeiro, o segundo problema, arrecadou, né, vendendo ao preço do segundo, R$ 24,00. Então, o que nós temos aqui, A vezes 18 é igual a R$ 24,00. Né? Ou seja, consertando, o primeiro vendendo a quantidade do segundo ao preço dele, arrecadou R$ 24,00. Então, dessa forma, o que o primeiro arrecadou foi 18, dá para simplificar com 24, então simplificando por 6, aqui fica 3 e aqui fica 4. Então, ele vendeu a 4/3 real. E o segundo, né, arrecadou 12,50 vendendo a quantidade do primeiro. Então, B vezes 15 é igual a 12,5. Tá? E aqui também você vai 12,50 sobre 15 real. Na verdade, isso aqui não dá nem R$1, né? Dá centavos. Então, gente, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é quando o primeiro vende 5 metros. E aí, vendendo 5 metros, o segundo vai ter vendido 8. E aí, ele vai ter vendido, né? A vezes 8 vai dar 24. E aí, significa que o primeiro vendeu a R$3. E, por fim, B vezes 15, vezes 5, vai dar 12,50. E aí também, o que nós vamos ter é que o segundo terá vendido a R$2,50. Então, repare que esse problema,
tem duas respostas, né? Duas situações. É claro que a mais próxima da realidade, né? Será que podemos dizer assim? É a segunda, né? Porque vendeu tecido a menos de R$1 não faz o menor sentido, apesar de hoje em dia também vender a R$2,50. Também não está tão perto da realidade assim, mas esse está mais próximo. Então, dessa forma, a gente matou a nossa questão e, sendo assim, a gente encerra a nossa aula de hoje.